estiverem desencarnados aqui, necessitados de ajuda e de socorro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nossa imensa gratidão. O senhor José aqui presente, esses cabelos lindos, né? Eu falo dos cabelos, não é a título de hilaridade, não. É que eu gosto muito das pessoas com cabelo branco. A Cláudia ainda tem cabelos pretos, todo mundo tem cabelo preto, e eu nem cabelo tenho. Então é para distrair só, viu? Mas, senhor José, seja bem-vindo. A senhora como chama? Maria Sonara. Dona Maria? Muito bem. Muita alegria ter a senhora aqui também. A nossa querida Cláudia fez a prece de abertura. Nós vamos iniciar os trabalhos de hoje, dizendo que vamos analisar um pouquinho sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, em especial o item sobre os infortúnios ocultos. E quem que vai sair agora? Hein? Sou eu mesmo, com tudo isso aí? Isso. A Cláudia é professora, hein? Mas eu vou ler o final. Muito bem, então vamos ver sobre o infortúnio oculto. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebido das pessoas, que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios, discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pôde bastar as necessidades. Irão à escola das galhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela sai, dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo, tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita, assim sucessivamente, não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo da consolação, e à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de um dia tão simples, é que não temos para nos ver com o seu luxo. Por que se faz acompanhar uma filha adolescente? É para ensinar-lhes como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade do seu nome de Deus. Que pode dar minha criança, uma vez que nada tem, se eu te entregar alguma
quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita quem importa. No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Dona Maria, seu José, queridos amigos aqui do plano espiritual, eu sei que muitos de nós, como é o meu caso, não têm a mediunidade da visão. Entretanto, eu tenho a convicção absoluta de que nós estamos na companhia dos nossos irmãos espirituais que já partiram, deixando muita saudade entre nós. Também porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Ali onde estiverem 2 ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele estaria presente. Então estamos com Jesus e o trabalho nosso começa através da leitura de uma parte do Evangelho para fazermos um breve comentário sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa perspectiva. E vocês vão nos ouvir gentilmente para que possamos explanar as nossas ideias, e é claro que cada um tem a sua em particular, é direito sagrado de cada criatura humana ter o seu ponto de vista e a análise das lições que Jesus passou para nós, máxime porque Jesus falava naquela época por parábola, né? E era a maneira mais didática de ensinar os alunos, ou a nós outros naquela época, a aprendermos as lições. Então ele contava umas historinhas que nós íamos sedimentando no nosso pensamento e na nossa vida. E é por isso então que nós vamos pedir para a Cláudia que faça a exposição dela sobre o tema de hoje, viu? Tanto nós outros vamos ouvir com atenção, como os nossos irmãos do outro lado. Mas, lembrando que isso está dirigido pelos mentores da casa, inclusive nós falamos sobre o nosso Paraníbana, o Sr. José Rampazzo, ele está aqui sempre, não é, Cláudio? Ele está sempre aqui, é a casa dele, é a casa que ele formou e que tantos amigos passam por aqui diariamente para virem aqui ouvir as lições que Jesus deixou para nós. Cláudia, por favor. Boa tarde, sejam bem-vindos. Só, por favor, me dá o seu nome. Giovanna, bonito nome, não tutti bene. É italiano também? Não. A senhora? Alexandra também. Muito prazer em conhecê-la, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? E vocês vão ficar aí uns 10, 15 minutos, 20 minutos para nós falarmos sobre Jesus. É uma conversa séria, viu? Por favor, Cláudia. Bom, dentro do meu ponto de vista, né, como o Dr. Jaime estava falando, dando uma introdução, dizendo que cada um faz uma interpretação, né, de acordo com a sua visão de mundo. E o Evangelho ele nos dá essa possibilidade, né, de ampliar a visão de mundo que nós temos de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa educação, com a nossa formação, conjuntura familiar e um monte de coisa. E assim a gente se forma, né, a gente se constitui como ser humano, tendo um olhar particular de acordo com todos esses aspectos que eu acabei de falar. Mas o que nós temos de igual, tirando, né, o nosso fim, que todos nós sabemos que o fim de todo mundo é igual, né? Todos nós iremos um dia partir daqui. O que eu posso dizer é que nós também compactuamos
embora de uma maneira muito discreta, né? Que a gente não quer ficar fazendo o... A gente não quer estar no mundo de uma maneira muito pesada, né? Nós temos nossos infortúnios ocultos, nós temos nossos dramas pessoais, nós temos nossos sofrimentos. Cada um tem, um em maior escala e outros em menor escala. Isso também depende muito da visão de mundo, né? Às vezes eu tenho um baita de um problema, tenho que encarar o meu dia a dia com um problema muito grande, mas eu tenho uma visão mais otimista, eu consigo levar adiante as coisas de uma maneira mais leve, mas não deixa de ser um drama. Então, o que eu gostaria de pontuar nessa lição é que nós temos que saber que cada um carrega, né, suas dores. E para isso a gente precisa ter a bondade, a caridade no coração, para a gente não estar em relação ao outro de uma maneira rude. Então, se eu te trato mal, eu não sei o que você está enfrentando, e às vezes isso pode fazer com que as coisas piorem para você. Então, nós como cristãos, nós como seguidores do Evangelho, pessoas que querem melhorar, né, que tem essa encarnação como meta, dar um passo maior na evolução, a gente precisa usar da educação, usar da empatia, usar da gentileza, porque a realidade é essa. Nós passamos por uma batalha interna, nosso dia a dia. A gente tem nossas incertezas, nós temos os nossos medos, as nossas angústias, uma série de coisas que são muito difíceis da gente conviver. E nós, como cristãos, inclusive isso faz bem para quem pratica, é estar nessa condição de ser gentil, educado. Você não precisa assumir o problema do outro ou estar aberto para o problema do outro. Mas nessas relações, mesmo superficiais, a gente pode ter essa forma de lidar com as pessoas de uma maneira gentil, que acho que é isso que Cristo espera, né? Do ser humano, de nós aqui, espíritos mortais. E aqui ele, através da parábola, né, ele dá exemplos de uma pessoa que não quer constranger outra, porque sabe que a outra pessoa está numa condição inferior. Então essa sensibilidade, essa delicadeza que a gente tem, essa percepção mais sensível, faz com que a gente consiga, de uma maneira não muito usual, fazer a caridade. Eu gostaria de anuir com as palavras que foram proferidas com tanta propriedade sobre o tema. E como dissemos no início, aduzimos também o nosso pensamento, porque às vezes é a mesma coisa falada diferente e nos alcança. E foi a mensagem de Jesus em falar por parábolas, né? Por isso nós, pecadores, pedimos licença para os mentores e as entidades que coordenam o nosso trabalho, para que possamos falar com as nossas palavras, com o nosso jeito, com as nossas experiências de vida. E sobre o tema de hoje, que a mão esquerda não fala, não diga o que faz a direita, é o sentido de humildade que nós devemos ter, como a Cláudia bem explanou de forma sintética, como devemos ser humilde. Falar com as pessoas, dar um abraço, perguntar o seu nome, quase se identifica. E quantas vezes a pessoa chega com um problema sério perto da gente e nós não temos uma palavra para dizer: amigo,
que está acontecendo com você? Estou notando que a sua fisionomia está transtornada. Eu poderia ser útil? Alguns, com certeza, dirão, eu não quero prosa hoje. Está tudo bem, respeito também o seu silêncio. Mas se quiserem falar, estamos aqui. Jesus estava sempre de braços abertos para nos acolher. Por que estou dizendo isso? Porque os infortúnios são umas coisas que nós passamos. A senhora vai achar que é com a senhora. Eu vou achar que é comigo. A dona Célia é com ela. Cada um tem o seu. E aí é curioso que as pessoas dizem assim, tudo acontece comigo. Você pensou? Não é com você, acontece com todos nós. Estamos num mundo chamado de provas e expiações. Nós temos que resgatar os compromissos que nós assumimos em épocas remotas. A pessoa fala, você tem que pagar, você está aqui pagando. Não é assim, não. Alguns dizem, inclusive, aqui na Lissa Espírita, que as pessoas, quando partem dessa vida em tenra idade, 18, 20 anos, 25, 30, ou com aquela menina lindinha lá, não é? A gente fala, nossa senhora, não pode mesmo, ela não devia, terminou a missão dela. Eu tenho uma reserva quanto a isso, não é bem assim que terminou a missão. É verdade, eu falo isso na qualidade de advogado, quantos anos, já mais de 40 trabalhando, já tive experiências de não deixar o meu cliente preso mais do que um dia, porque a missão dele tinha terminado naquele episódio. E por quê? Não é porque o cidadão parte dessa vida por uma doença, qualquer que seja a enfermidade, que Deus chamou, ó, venha, está vencido. Não é assim. Porque aqueles que têm longevidade, como é o meu caso, 8.1 é um motor muito bonito, né, seu Zé? Vou chegar até esses cabelos brancos. Já não se preocupe, não. Porque Deus misericordioso, Ele nos dá longa vida para que nós possamos aproveitar esta encarnação. Porque é difícil reencarnar, gente. Não é assim, não. Então, para não entrar numa fila enorme lá, Deus está nos permitindo que vá alguns anos a mais. Olha o Divaldo, que coisa linda, 96. Eu tenho um tio, por parte da minha senhora, está com 102. Então, veja, por que eu estou fazendo esse discurso assim? Porque eu estou dizendo que os infortúnios ocultos não é um privilégio seu, dela, é de todos nós. As dificuldades, com o dinheiro, com os familiares, com doença, com tudo que acontece, é para todo mundo. E por que isso? Esse que é interessante. Por que acontecem essas coisas? Porque, num tempo passado, eu fiz alguma coisa errada. E não se paga com o dinheiro, com a espórtula. Aquele que, uma mãe, por exemplo, que cometeu um adultério. Uma mãe que abortou um filho. Essas situações são situações que acontecem todo dia. Basta ver o Google, se quiserem. Mas, como é que eu acerto isso? No caso das múltiplas vidas, o cidadão vem, a mulher vem, porque o homem, a criatura humana é assexuado, segundo, não são minhas palavras, mas o que diz a questão número 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são assexuados. Então, para vocês saberem, eu já fui uma morena muito bonita, viu? Cabelos longos. Desculpa, descontrair, para nós ficarmos à vontade. Vocês sabiam que Jesus sempre foi alegre? Jesus era alegre. Me lembro das bodas de Canaã, ele bailou. E Maria Santíssima foi conversar com ele e falou, Jesus, como é que é esse negócio aí? Acabou o vinho. Naquela época se servia o vinho, né, logo na entrada da festa, para que os convivas pudessem apreciar o vinho. Jesus transformou a água em vinho, não é? E serviu a todos os que estavam na festa de Canaã. E aí os convivas falaram assim, mas escuta, então o senhor mudou a tradição, porque agora nós estamos experimentando o melhor vinho da festa no final. Então eu estou dizendo isso para que a gente se sinta alegre, feliz. Como é gostoso sorrir, gente.
Como é gostoso deixar de lado os problemas, porque nós sabemos que o Pai Celestial cuida de todos nós. Cada um de vocês aqui presente, seja do lado físico ou do lado espiritual, tem uma figura lindíssima chamado, na Igreja Católica, de onde eu sou egresso, chamado anjo da guarda. Aqui nós chamamos de anjo guardião, amigo, seja como for. Mas nesse momento cada um está com o seu aqui. É impressionante isso. Então nós não precisamos nos sentir abandonados, não. Tudo vai dar certo. E se não tiver... Boa tarde, seja bem-vindo. E se tiver dúvida, conversa com a mãe de Jesus. Pronto. Maria Santíssima fala, mãe, dá um jeito aí. O Jesus está ocupado, só não pode me ajudar? É dessa maneira que eu quero que nós possamos entender esses infortúnios ocultos. Por quê? Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Quem que já não esteve em um problema sério? O Titanic, vocês lembram do Titanic? Quantas pessoas morreram naquele navio que não afundava? Aqueles que estão aí por esse mundo afora em briga na Rússia. E toda a história da humanidade teve isso. Quem que não ouviu falar nos mártires da história, como Tiradentes? Quem que não ouviu falar em qualquer um dos personagens históricos que atingiram as guerras, em Nero? Enfim, tudo isso. Mas ele diz assim, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. Eu já tive a oportunidade de uma ocasião, não sei se a Cláudia é novinha, né? Ela não participa dessas coisas, mas em todos os casos, quando o Brasil teve uma enchente no sul, e então tiraram o dinheiro da poupança do pessoal para poder ajudar um quanto e mandar atender os nossos irmãos lá. Na boate quis. Quantas pessoas perderam a vida? Então isso é uma coisa comum, corriqueira. Não é por causa disso que nós vamos ficar no meio da rua para o carro nos pegar. Por favor, nós não podemos terceirizar o serviço que é nosso, mas a divindade cuida de todos nós. Quantas vezes o anjo da guarda não chega e fala assim, ô Zé, cuidado, toma cuidado. Está tomando seus remedinhos, Zé? Você toma os remedinhos? Eu tomo também. Eu tomo também. Quer dizer, eu faço a minha obrigação. Se der errado, não é comigo. Falo, pai, eu fiz direitinho, eu tomei meus remédios e tal. Então, eu estou dizendo isso porque esses infortúnios acontecem, mas a beleza do Evangelho hoje, mais ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos das pessoas, que jazem sobre um catre sem se lamentarem. Vocês não veem, eu acho que não é, porque não é do métier seus, mas eu já frequentei muito os presídios, porque era da minha função. Hoje eu estou meio afastado, né? Nem estou fazendo mais a parte criminal. Estou só cuidando da família, né? Do coraçãozinho e tal. Mas é um problema sério os presídios. É um problema sério os hospitais. Vocês já foram visitar um asilo? As pessoas falam, sabe, dona Cristina, eu vou pôr minha mãe ou meu pai, vou pôr lá no asilo, porque eu não tenho tempo. E lá eles cuidam direitinho. Olha aqui, desculpa a expressão, não é uma banana. Você não está lá para ver se está cuidando direitinho. Porque quem tem que cuidar é a sociedade, somos nós que temos que cuidar da nossa família. É claro que há exceções à parte, né? Mas esses infortúnios, uma mãe que perde um filho, entre aspas, porque nós não perdemos, o espírito não morre, né? Mas uma mãe que tem um filho que partiu com 10, 12, 15 anos, está chorando, ou de fome. São infortúnios que todo mundo tem e passam. Pois bem, então, discretos e ocultos, qual é a verdadeira generosidade? É saber descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Tem pessoas que para dar uma espórtula, para dar um troquinho, aqui nos carros, porque a gente pensa em fazer isso em lugares bonitos. Tem que fazer aqui. Nós moramos em Americana. A pessoa passa, eu passo com o carro, não é isso, Cláudio? A pessoa, hoje eles dão um bilhetinho, nem fala com você. Estou precisando disso, estou precisando de arroz. A
Pô, dá, põe a mão no bolso, dá para a pessoa. Essa é uma caridade silenciosa. Não é verdade? Quem está precisando, está pedindo. Chico Xavier disse com tanta propriedade, o que nós fazer uma escolha, o que nós preferimos fazer? Sermos a mão esquerda, que está mendigando pela rua, pedindo uma esmola, pedindo um abraço da pessoa, pedindo uma palavra de algum de nós, ou de qualquer um dos amigos que nós possamos encontrar na rua? Ou você prefere ser aquela mão direita abençoada que tem para dar um prato de comida, uma palavra útil, um abraço, sustentar um choro de uma mãe, de um irmão? O que você prefere ser? Eu prefiro ser a mão direita abençoada que tem para dar. E podemos todos fazer isso. Essa é a lição de hoje da humildade, porque quando Jesus reúne no gasofilácio os seus discípulos, ele serviu-se para dar um exemplo. Ele disse assim: em verdade vos digo, que aquela senhorinha lá, vocês lembram do gasofilácio? Não. Era um cofrinho. No meu tempo, que eu sou egresso do catolicismo, isso punha na parede, a gente pôr uma moedinha, né? Depois foram transformando, né? Transformaram em cestinho para a turma poder ver quanto está dando, assim, dá um pouco mais. Né? Outro depois deram um saquinho, enfim. Era aí o gasofilácio. Então Jesus falou, aquela senhorinha lá deu mais do que todos juntos o seu óbolo. Porque ela deu de sua indigência, ela tirou daquilo que, meu Deus, eu tenho 2.000 réis, eu vou dar um para ele e ficar com um. E quanta coisa linda a gente vê nesses miseráveis da rua, que ganham um sanduíche e dividem com o outro. Esse é o evangelho de hoje, que na minha visão, eu estou transmitindo com as minhas palavras, com meus erros, meus desacertos, mas que eu quero aproveitar na lição de Jesus, naquilo que a Cláudia falou, que é a obrigação nossa, atender o próximo, como se você quisesse que atendesse você mesmo. Eu gostaria que me atendesse assim. Então, tenho que atender o meu próximo. Sempre podemos dar. Jesus disse com muita propriedade que os pobres vocês terão sempre, na conversa com Marta, vocês terão sempre. Mas está aproveitando o melhor da festa. Nós estamos aproveitando aqui o melhor da festa hoje. Estamos com Jesus, em Jesus e por Jesus. Não vai sair daqui ninguém, vocês vão tomar o passe magnético, é energias celestes que o Senhor da vida nos dá através de Jesus, para que nós aqui, pecadores, como todos somos, possamos colocar as mãos na cabeça de vocês e vocês se entregarem, abrirem o seu coração e pensarem nos seus problemas. E quando fizerem isso, vão lembrar que o anjo da guarda está perto, está anotando aquilo que vocês precisam, já sabe o que vocês precisam e vão atender. Às vezes não dá para atender no mesmo minuto, nós somos muito apressadinhos, mas está anotado na caderneta da vida e vai nos entregar. Então vamos fazer esse exercício agora, amigos. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura amorosa de Jesus, aqueles cabelos longos, caídos às costas, à moda nazarena, os braços abertos para nos receber, como estão recebendo agora, chamando a cada um de nós: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. É assim, amigos, que nesse instante, através das bênçãos transmitida por Jesus, nós vamos receber essas energias positivas para que sejam atendidos os nossos reclamos, as nossas necessidades, e que aproveitamos também, Senhor, em nome de Jesus, que sejam distribuídas essas alegrias, essas energias a todos aqueles irmãos nossos que estejam nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aonde quer que esteja um irmão em descompasso, que essa energia possa seguir e alcançá-los, abrandando o seu coração, em nome do governador planetário. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.